Casa com o Chefe. E hoje, esse episódio eu tava esperando faz tempo. Vai ser muito especial. Esse episódio é especial pra mim, muito especial pra mim. E a gente vai entender por quê. Primeiro, uma convidada mega especial. Oi. Está aqui com a Nina, que hoje está conosco por uma razão muito bacana. Muito legal. Nós que fizemos um projeto da Casa da Nina. Essa família que eu amo de paixão. Daqui a pouco a mãe da Nina, os pais da Nina chegam aqui também. Que a Marisa... Tem história, né? Tem história, se conhece há muito tempo. Sou arquiteto, nós somos arquitetos da família já há 13 anos, quase 14 anos. E aí, agora o último projeto nosso para a família foi a casa da Nina e do Gui, que é isso que vocês estão vendo aqui. E o Fernando foi o primeiro a cozinhar na minha cozinha, assim que ela ficou pronta. Então ele inaugurou a cozinha. E agora está de volta. Agora de volta. E quantas vezes mais? E pode vir sempre, tá, gente? Que eu adoro. Eu não acho ruim, não. Pode vir. Não tem problema, pessoal. Essa casa eu não tô vendendo. Ela não tá no meu portfólio. A Nina não tá vendendo a casa. Mas a gente vai colocar também a vida da Nina aqui. O dia a dia, o cozinhar nesse projeto. Entender qual é o mais legal de ter essa cozinha integrada. E o que ela falou continua valendo. Não precisa ser essa casa, mas se comprar uma casa minha do portfólio, quem inaugura a cozinha é o... Isso a gente já falou. Chique! Isso a gente já falou, que é um projeto que a gente tem no nosso escritório. Todo cliente que termina a casa faz o projeto com a gente, faz o acompanhamento da obra com a gente. A gente faz questão de dar um almoço, um jantar de inauguração para inaugurar a cozinha. Com a Nina foi assim. E agora, em parceria com a Sandra, a gente teve essa ideia de quem comprar uma casa com a Sandra, a gente também faz, vale a pena, viu? A nova cozinha. Vale a pena? Vale a pena, viu, gente? Olha, aprovadíssimo. Nem pensa. Mas então, vamos lá. Para começar, eu sei que foi a Nina que escolheu o cardápio, hoje eu nem me meti. Como é que vai ser o nosso almoço? Nosso almoço vai ser um pouquinho diferente hoje. A Nina tinha falado que ela queria ravioli. Aí eu falei, ravioli e tal... começou com ravioli de abóbora. Aí conversando outro dia, ela falou, adoro brie com pera. Falei, vou me arriscar a fazer um negócio diferente, eu não sei nem se vai dar certo. Vai dar certo, gente. Tá? Nós vamos fazer uma papardela recheada. Uau. A papardela é uma massa comprida, você recheia, nós vamos fazer junto uma aqui, enrola e depois cozinha. O recheio é de brie, mascarpone e pera. Não dá pra dar errado. Tô com fome. Eu também tô com Para fome. acompanhar, nós vamos fazer um molho que é bem clássico, bem simples de fazer, tradicional da cozinha francesa, que é um beurre blanc, só que eu vou fazer com espumante e pimenta rosa. O beurre blanc, manteiga e vinho branco. Manteiga e uma redução de vinho branco com vinagre. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta rosa, tá? E vamos ver se vai Quero ficar aprender, hein? E de sobremesa ainda tem brownie, calda de chocolate, sorvete e uma farofinha de castanha de caju. Eu pedi uma sobremesa. Falei, gente, o que é isso? Melhor episódio de todos. Eu vou sempre na casa da Nina, porque o cardápio tá sensacional. O cardápio é longo. Meu menu não é básico, não é simples, não pode gente. ser básico. E a sobremesa tem que ser? De chocolate. Bem doce. E bem doce. Bem docinha. Bem docinha. Muito bem. Vamos começar. A gente vai conversar sobre muitas coisas. Então vocês vão conversando, eu vou trabalhando. Que hoje não vamos fazer. Isso. A gente vai só comer. Só vou colocar uma informação. A massa eu já trouxe pronta, tá? Então como que a gente faz essa massa aqui? Para cada 100 gramas de farinha vai um ovo, tá? Então ela estava na geladeira, pode ver que a massa ela ficou bem macia, só que nós vamos abrir a massa num pouco de farinha para ela não grudar. É só farinha e ovo? Só farinha e ovo. E um pouquinho de sal, para dar um gostinho na massa, cada 100 gramas de farinha. E vai sovando até ela ficar nessa... textura bonito, de massinha de modelar aqui. Tá bonita mesmo. Essa tá um pouquinho mais macia, porque como eu sabia que ela ia ficar na geladeira de um dia pro outro, eu deixei para terminar de enfarinhar aqui na hora de abrir. Tá? A gente vai deixar a receita tudo direitinho. Não se preocupem, né? Com as quantidades, embora eu certamente não farei, eu farei quando o Fernando fizer, mas quem se animar, a gente vai deixar a receita, né? Boa. E a massa de um dia pro outro, conta pra gente, se é legal deixar na geladeira? Não tem importância, não tem importância. O que tem que tomar cuidado é para não deixar a massa muito seca, porque senão ela cria aquela casquinha por fora. Ela estava no filme plástico, mas mesmo assim, se ela tiver mais farinha do que ovo, passar um pouquinho a proporção, ela fica esbranquiçada por fora. E na hora de amassar para voltar e passar no rolo, ela fica cheia de gruminha no meio da massa, gruminho duro no meio da massa. Entendi. Então ela tá um pouquinho mais macia, ó, justamente porque nós... Você pode vir aqui um dia me ensinar a fazer massa? Porque eu sempre quis aprender. Quando você quiser. Eu nunca me arrisquei,
Mas eu amo massa, é a coisa que eu mais gosto, assim, na vida. E eu queria aprender a fazer. Quando você quiser. Eu venho aqui, a gente faz massa. Combinado. Eu venho também. Você pode vir, tá convidada também pra gente comer junto. Mas, Nina, me conta uma coisa enquanto a gente bota o Fernando pra trabalhar. Adoro. Vamos aqui ficar Vai, de Fê, papo. trabalha. Sua casa é lindíssima. Eu tô aqui encantada, principalmente com a vista, com a natureza entrando. A gente tá num condomínio fechado aqui no interior de São Paulo. Então a característica maior são os terrenos um pouco maiores e ele fica bem integrado com a natureza. Sim. Essa foi uma das coisas mais importantes quando você escolheu morar aqui? Foi, com certeza. A gente morava em São Paulo, né, num apartamento. Meus pais já moravam aqui, inclusive no mesmo condomínio. E sempre que a gente vinha pra cá, a gente se sentia muito bem, uma paz. Realmente esse contato com a natureza. E a gente que tem, né, cachorros, eles também amavam vir pra cá. E quando a gente decidiu se mudar para o interior, aqui foi assim... Escolheu na hora. Escolhemos na hora o condomínio. E a busca do terreno foi um pouco de o que queremos, né? A gente queria uma casa um pouco mais plana, mais térrea, sem muitos degraus. Baixo, né? E também que a gente queria ter A gente não queria ter vizinho de fundo, a gente queria realmente essa natureza, assim, no fundo da casa. Então acho que é um dos grandes diferenciais que faz toda a diferença, né? O paisagismo entrando pra cá. A natureza entra na casa e ela agrega, né? Ela traz um quadro. Se a gente estivesse vendo aqui uma obra de arte, não deixa de ser. E tá sempre lindo, assim, independente, tá sempre natural, lindo. porque é uma mata preservada, então a gente não tem a preocupação tão grande do paisagismo. O paisagismo completa, mas é algo que tá sempre bonito, né? Sim, tá Mesmo sempre. hoje não tá tão sol, mas dá uma sensação até de mais vontade de a gente comer, de tomar um vinho. Fica aconchegante. E é importante o arquiteto escolher o terreno com você? Com certeza. A gente não entende, né? Então a gente não sabe se é um terreno bom, Exato. o desnível, né? O que dá pra fazer. O que dá pra fazer, exatamente. O que cabe. cabe, porque você vê ali os metros, o que cabe ali A gente em 1000 não faz metros? ideia. Não sei. Então a gente mandou pro Fê quando a gente tava pensando em comprar esse terreno, mostramos a localização e ele que já conhecia também o condomínio, né? A gente veio visitar, e é engraçado que assim, né, conhecendo a Nina e o Gui, conhecendo o condomínio, quando a gente chegou aqui, né, o projeto meio que nasceu automaticamente. Na cabeça a gente sabia que queria toda essa permeabilidade, né, de lá de fora, abriu a porta e enxergar até lá no fundo. Que sensacional. Então o projeto ele nasceu de uma forma muito orgânica, assim, né, dessa questão deles de trazer a natureza para dentro e tal. Então a gente sabia que isso tudo aqui ia ser um pavilhão todo integrado. Tá? O desafio depois foi só a parte íntima, né? Porque Que aí vai com o gosto do casal, com o que vocês precisam. Né? E a Nina tem um closet que é pequeno. Pequenininho. Eu imagino. Coisa bem básica. Depois eu quero ver também onde ela faz a maquiagem. Uma penteadeirinha bem singela. Eu acho que a casa é muito isso, né? Então, a experiência que a gente faz aqui, Nina, e todo o meu trabalho com imóveis também, é viver a experiência. Né? Então, por que casou muito bem o Fê e eu? Porque a gente pensa muito, tanto na hora de vender um imóvel, porque eu penso que a pessoa, quando ela vai comprar, nem ela sabe muito bem o que ela quer. Ela sabe, você sabia que você queria natureza, Sim. você sabia que queria integração, mesmo no projeto, é muito importante o arquiteto te ajudar. Na hora de vender uma casa, é muito importante que também o corretor, quem está ajudando, entenda que vai fazer você feliz. Eu faço uma pergunta muito legal, vou fazer para você. Eu pergunto sempre aos meus clientes, o que é inegociável para você? O que foi inegociável na hora de fazer este projeto, na hora de escolher esse projeto? Pra gente, foi uma casa integrada. Então, era algo que a gente, desde o começo, falou que a gente queria tudo bem aberto, bem amplo. A gente não queria se sentir em corredores, sabe? Pedaços, né? Pedaços, cômodos fechados. Então, a gente queria realmente isso. Abre essa porta aqui, tá tudo junto, né? Então, tem essa sensação de amplitude bem legal, assim. Eu acho que aí tem tudo a ver com a família, né? A gente estava falando isso numa outra casa também. Quase todos os projetos que nós fizemos, as cozinhas são integradas. O projeto desse nosso programa, porque é justamente trazer a vida da casa para dentro da cozinha. Mas se a pessoa não tem essa pegada, não cozinha, não gosta de receber, acaba não fazendo nenhum sentido, né? Então, eu acho que o inegociável é o que a gente tem sempre que pensar
antes de escolher aonde a gente vai morar, né? Quanto tempo você tá aqui, Nina? Vai fazer 1 ano. Ah, super novo. Agora em Nossa. novembro vai completar 1 ano e passou muito rápido, gente. Meu Deus do céu. Quanto tempo levou pra ficar pronta? 2 anos e meio. A obra sempre a gente tem que pensar que tem um tempo, a gente tem que contar com a mudança de tempo, né, Fê? E foi do zero mesmo, né? Então, desde a compra do terreno até a gente começar a construir, enfim, vários processos e foi mais demorado do que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo a gente também não tinha pressa, assim, né? A gente tem que ser de boa, a gente tava num apartamento nosso que a gente gostava, a gente só tinha ansiedade, né? Quer mudar. De querer ficar pronto, de imaginar a nossa vida, né, nessa casa, assim. Então, Mas o processo da obra aqui foi bem legal, né? Porque a Nina, a Nina e o Gui, né? Eles arrumaram uma administradora de obras que muito A ponta melhor, firme, se você a melhor. precisar. Inclusive, eu já fiz proposta para ela trabalhar com a gente no escritório, só que ela é muito cara. Que no caso é a Marisa. a mãe hora da dela Nina. é cara. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Não, Ela eu vou administrou explicar. muito bem a obra. É porque assim, eu não queria construir. A princípio, Tem sempre isso. Vamos ouvir a história. eu não queria construir. Eu queria comprar uma casa pronta. A gente foi procurar algumas, mas nada que batia, o coração batia mais forte. E aí a gente veio visitar os terrenos do condomínio, a gente achou esse e se apaixonou. E eu, mas eu não quero construir, meu Deus, vai demorar muito, dá muito trabalho. Eu não tenho esse tempo, dessa disponibilidade de Com ficar certeza. vindo. E ela falou, não, deixa comigo. A Marisa incentivando desde o começo. Que Não essa- constrói, que é melhor. Segundas intenções, total. Ela tava louca pra uma obra. Ela tava louca pra uma obra. Ela, não, deixa comigo que essa parte eu Essa é cuido. comigo. Eu falei pra ela, você tem certeza? Ela, não, eu adoro, não sei o quê. Então, foi ótimo, porque a gente não tinha essa preocupação do dia a dia da obra. Ela tava aqui o tempo inteiro, porque ela mora aqui do lado. Fantástico. E no final ela já tava maluca, já tava louca. Mas hoje em dia ela sente falta, viu? E aqui foi legal que assim, a gente contratou uma construtora também, né? Que foi o começo da obra, ele demorou muito para erguer, cobrir, fazer a parte de reboco, então. Mas depois a parte de finalização e acabamento foi muito rápida, né? Porque foi muito bem feita no Foi começo. muito bem Isso é uma feito, coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a obra parece que no começo ela tá muito devagar, mas é o cuidado com a base Que você te dá não um vê. resultado melhor no final. Sim. Se você pode olhar a obra inteira, a casa inteira, inclusive a marcenaria, não tem uma coisa fora de prumo. Marcenaria não precisou fazer uma cunha, um ajuste pela parede tá torta. Não, a obra era linda. A obra é linda. Os tijolos, assim, a coisa mais linda. Até os vizinhos passavam e falavam, nossa, que obra bonita, Reboco limpa, impecável, sabe? limpa, Isso impecável, reboco impecável. E aí, o que isso reflete? Você olha para as paredes, né? Tá A tudo. parede tá lisinha, tá perfeita. Então, esse cuidado no começo da obra, que às vezes muita gente fala, a obra tá demorando demais. Mas isso traz um resultado no final, né, que compensa toda essa demora, entre aspas, né? Com certeza. Que daí a gente nem considera que foi atraso, né? Porque teve um capricho muito grande com a equipe que fez. E desafios também, E né? desafios Tipo esse também. vão aqui que é muito grande, que eu não queria nenhuma pilastra no meio, entendeu? Toda a parte de automação da Foi. casa, essa O parte ambiente estrutural. aberto, ele tem esse desafio mesmo, né? Que você tem que fazer uma estrutura suficientemente segura para você não colocar pilastra no meio. Enquanto vocês estão falando aí, eu já abri a massa, tá não muito fina, e agora eu vou rechear. Esse recheio aqui, como eu falei, tem mascarpone, tem brie, tem pimenta, tem um pouquinho de pimenta branca, tem noz moscada, e aqui eu coloquei a pera crua. E tem nozes também. Pera crua para dar um pouquinho de... Você tirou o cilindro já daqui, ele é muito apressado. Nossa. Vamos lá. Que delícia. Fome. Me deu mais fome. Eu abri a massa, ela não pode ficar muito fininha, porque ela rasga, né? Então tem que ser uma massa um pouquinho mais... Era isso que eu ia te perguntar. O Mais cilindro, ele tem grossinha. como você fazer regular mais fina Isso. e um pouquinho mais grossa. Isso. Como é uma massa recheada, a gente deixa ela um pouquinho mais grossa, uma massa recheada que tem que ter um pouco de estrutura, a gente deixa ela um pouquinho mais grossa para ela não deformar, né? E agora aqui é muito simples. Gente, o tanto que esse recheio tá bom. Tá uma delícia, né? Passa uma Nossa. aguinha aqui, ó, uma colinha. Tô tentando imaginar como você fez esse formato aqui, vamos ver. Então, Vamos não sei se dá pra descobrir. ver.
gente consegue ver, Michel, o formato da massa? A gente consegue mostrar? Tcharam! É uma flor, gente. É uma flor. Rosa. Coisa linda. Dá uma apertadinha. E água gruda, cola. Eu esqueci a carretilha. Então a gente vai na faca. A gente só... Nossa, carretilha, aquele negócio que minha avó fechava pastel, aquilo ainda existe? Existe. Nossa. A gente vai na faca. Dá uma chatadinha nele pra facilitar. E agora a gente vem aqui. Ai, que lindo. Estamos entendendo com o que consigo. Nossa, é um por pessoa, né? Porque ele é enorme. Com certeza. Recheadão. Então, passa uma colinha. Porque a gente não contou que a gente tá sem comer há 2 dias. Só pra comer. Eu tô de jejum hoje. Com certeza. E aí a gente tem... Lindo! Não é, Michel? Grandão. Grandão. Ô Fê, me fala uma coisa. Eu sei que a Nina também gosta de um bom vinho. Verdade? Eu gosto, mas eu não entendo nada. Não, entender é assim. Entender de vinho é o seguinte. Tomou, gostou? É isso! E eu gosto de todos, viu? Todos, então tá bom. Ah, meu paladar aceita tranquilo. tudo. O vinho bom é o vinho que você gosta. Você não tá sabendo ali o que você tá A primeira tomando. degustação de vinho que eu fui foi muito boa. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, ainda nem tinha também essa mania toda de vinho, porque agora tá bem na moda. Aí fizemos aquele ritual de chacoalho a taça, eu não sabia muito bem, ok. Cheira. Aí o rapaz que estava dando a degustação disse assim, que fruta vocês sentem? Eu imediatamente, uva. Uva! Eu falaria a mesma coisa, tá? Óbvio, Então, eu uva. não vi ameixa, abacaxi, foi uva, todo mundo riu e ok. Mas hoje eu trouxe um vinho aqui pra gente acompanhar com a massa. Eu gosto de abrir o vinho enquanto a gente cozinha. Justo, acho Que você acha? justíssimo, acho maravilhoso. Então eu vou pegar o vinho, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e eu vou ver se você vai gostar da minha sugestão. Posso pegar lá? Por favor. Vou pegar taças, então. Ah, peguei esse vinho, não é da adega da Nina, eu trouxe, mas a adega dela é maravilhosa. Tem uma adega boa aqui, da Eletromec, estava no projeto. Eletromec patrocina nós. Então hoje eu escolhi um vinho Chablis. Conhece, Nina? Você já conhece. Me ajudar a falar. acho que eu não conheço, vamos ver. Então esse vinho é um vinho com uma uva francesa. E esse Chablis é a comuna, a região, que é uma região bem pequena, onde é produzido esse vinho. Então, tipo champanhe. Champanhe só é champanhe se a uva é da região de Champagne. E aqui só é Chablis, se vem da região de Chablis. Não aceita blend, tem que ser 100% Chique. da mesma uva. É um vinho bem delicado, ele é mais amarelinho, quando a gente puser na taça ele tem uma cor um pouquinho mais forte. Eu acho delicioso, apesar de ele ser um pouquinho mais ácido, mas eu acho que com a massa... Vai combinar bem com a massa. Vai combinar. Como eu gosto sempre de pedir pro Fernando fazer as honras, veja que prática, eu já ia derrubar tudo, então ele abre o vinho pra gente poder fazer um brinde. Você gosta de vinho? Gosto. A gente falou, né? Você falou que você gosta de tudo. Gosto De vários tudo. tipos de vinho. Esse deve ser uma delícia. É um dos meus preferidos, assim. Então, porque a uva, a branca, eu gosto mais de vinho tinto. Então, os vinhos brancos, eu tenho alguns que eu não gosto tanto, mas a Chablis é minha uva, de longe, a uva preferida. Viva! Viva, Dá viva! uma respingada. Então, vamos ver se a Nina aprova a minha escolha. Se você também aprova. E se ele tá jovem, ele tá até mais clarinho. Ele costuma ficar até um pouquinho mais... com um tom um pouco mais fortezinho no amarelo. Ele é suave e frutado. Aquela piscina e umas 8 garrafas desse vinho aqui. Pronto, era Eu acho que a gente não E precisa de mais nada. uma ambulância na porta, né? 8 garrafas, acho que uma ambulânciazinha, né? De repente um resgate. Mas Fê, conta como é que estamos aqui na evolução, porque a gente tá morrendo pelo cheiro já, né? Vamos lá. Eu já comecei a fazer o molho, enquanto a gente tava batendo papo aqui off camera. Mesma quantidade de espumante e vinagre. E aí eu coloquei cebola, pimenta rosa, pimenta preta e um pouquinho de sal. Deixa reduzir 2/3. Vai ficar bem escuro. Quanto tempo que ele ficou?
Até ele reduzir 2/3. Tá. Ficou o quê? Acho que nós demos aqui Uma meia hora. deu uma horinha aí. É, mais ou menos. É que eu desliguei ele um pouco antes. Agora eu vou emulsionar esse molho com manteiga gelada. Ai, mas aí a geladeira, Fê, deixa eu ver. Aqui é freezer e geladeira. Ai, Nina, Embutida. que lindo! Legal, Puxa, né? muito legal. Escondidinha. Isso eu acho uma coisa legal com esse conceito aberto, né? Sabe uma coisa que me incomoda um pouco? E você pode falar sobre isso comigo, Fê? As pessoas fazem o conceito da cozinha aberta, mas eles esquecem que o armário da cozinha passa a ser uma decoração de sala. Então eu já vi vários erros de projeto que a gente não pensa nisso e você dá de cara com o armário de cozinha. Né? Então, nossa, essa solução para geladeira, você pensou um pouco nisso também? Foi ideia do Fernando Caio dos meninos, né? Eu nem conhecia, na verdade, Eu esse tipo também de... não costumo ver exemplo, muito do cozinhando. gourmet. Se a gente não estivesse filmando, tinha aqui quantas pessoas já Todo mundo sentadas? sentado ali, a gente Todo mundo que tá apoiado lá assim, estaria ó. aqui, né? Então, E foi super legal quando a gente inaugurou a cozinha, né? Que tava a Fabi, que é a irmã da Nina, os pais do Gui estavam também? Uma galera, hein? Tinha Tinha umas 30 pessoas. Tinha bastante gente aqui. Tava a Fabi, o Lê, a sobrinha deles, a filha da Fabi e do Lê. Tinha bastante gente. Tinha um casal de amigos também, né? E super legal, porque tinha gente sentada aqui, ali fora, aqui, Todo tudo mundo aberto, junto, né? todo mundo junto. Então, foi uma coisa muito bacana. Assim. Acho que o conceito nessas é horas esse. que você vê que funciona. E é legal que a gente colocou a nossa churrasqueira aqui também. Então a gente não tem uma área gourmet separada, porque a gente achou que a gente queria tudo junto. Então a gente faz o churrasco aqui, a gente abre essa porta, a galera fica sentada ali, tem gente que fica sentada aqui no balcão, tem gente que ficaria assistindo TV e aí vira um ambiente só. Hoje em dia eu acho, é uma tendência, não sei se você me embasa o que eu tô falando, mas pelo menos nas casas que eu tenho comercializado, dessa pegada da churrasqueira tá dentro da casa. Porque você não sabe, eu vou sair, não, já estamos aqui, vamos grelhar uma carne. A casa é para quem vai morar. A casa é feita para o que a pessoa gosta. Sim. Então você pode ter milhões de conceitos de livro de arquitetura que digam X, Y, Z, se não enquadrar com a tua vida, não vai fazer sentido, né? Então a casa da Nina, a cara da Nina e do Gui, foi feita para eles, então acho que essa é a parte mais legal quando Sim. você entrega o projeto, né? Que você fala, cara, isso aqui é a felicidade de quem está recebendo e se sentir realmente em casa. E a casa é bem acolhedora. O que você está fazendo aí, meu Eu chefe? estou emulsionando. E a gente com fome. Aquela redução de vinho, de espumante com vinagre, agora eu tô Você colocando só vai manteiga batendo. gelada e Bastante vou bater manteiga. bastante manteiga. Amanhã a gente corre atrás do Já prejuízo. abraço. Viaja abraço. Nina, eu já descobri a técnica do Fernando. Vai deixar com É muito parecida com a minha. Tá. A gente deixa as pessoas com muita fome. Sai muito tarde a comida, Que que o quando as sabor pessoas fica comem, melhor. elas falam, nossa, porque qualquer coisa que a gente come, tá bom, Vai ser maravilhoso. porque a gente tá morrendo de fome, né? Então acho que a técnica do Fernando a gente já descobriu. Aí, esse fim de semana eu fui num restaurante em Andradas que ele serviu. E eu achei bem legal, assim, mas não era esse recheio. Mas eu achei bem legal. Eu falei, vou fazer. Interessante. Isso é banho-maria, Isso é bem a água não tá fervendo, só tá quente, foguinho bem baixinho. A água tá fervendo, mas não tá em contato com... Tem uma quantidade menor de Isso, água. não tá em contato com o bolo. E aqui a gente tem uma panela bem maior, Isso. que a gente vai colocar a massa. Isso. Ok. Vamos cozinhar a massa uns minutinhos e aí a gente serve com o molho. Aí esse prato vai ser esse molho que você tá fazendo. Isso. Vai no forno ou não? Não. Botou o molho, a gente já pode comer. E o legal desse molho, como é um prato agridoce, Uhum. né, porque tem a pera, tem Sim. uma compota de pera, ele é um molho bem ácido e bem amanteigado. Nina, e os projetos pro ano que vem? Conta pra mim. Ai, meu Deus, 2025 tá acabando o ano, né, gente? Eu já tô em 25. Meu Deus, socorro. Olha, tem alguns projetos, né, da minha marca, a gente já tem o ano inteiro praticamente pronto de lançamentos, de produtos, então vem muita coisa boa por aí. Tenho certeza. Tô animada.
Tem muito lançamento ano que vem. E tô fazendo muitos eventos, muitas viagens em vários estados do Brasil. Esse ano eu fiz bastante, que a gente visita todas as lojas que vendem a marca. E esse ano foi bem intenso, ano que vem tem mais. Então, ano que vem muito mais. Preparem-se. É. Preparem o bolso também, porque a minha filha, por exemplo, consome muito e a gente tem que comprar. Eu uso também. Tenho uma fã, minha nora é sua fã, minha filha. Eu também sou sua fã. Posso dizer, gente, perto ela é bem mais bonita. Obrigada. Pele, maquiagem, linda. Tá? Make, Nina Secret. Aprovadíssimo. Tá, total. Você começou, Nina? Você lembra? 2010? 11? Nossa, 2010, bastante 2011, tempo. Faz bastante tempo. E aí, esse ano fiz 30 anos. Isso é importante. 30. É uma data importante. Marcante, né? Importante. Quando nós fizemos a casa dos pais dela, ela tava começando. E assim, põe uma penteadeirazinha pra mim no quarto, aquelas de camarim, sabe? Foi. Com luzinha, assim, pra eu gravar vídeo, pra eu fazer maquiagem. Tá bom, a gente colocou no projeto. Sensacional. Acho que eu tinha uns 15, 16 Foi 2011. anos. 2011, 2012. É isso. Eu já queria minha penteadeira. Eu queria meus produtos lá. Acho que a coisa do... o advento da tecnologia, né? Essa coisa da gente conseguir chegar em tanto lugar, né, Nina? Hoje você, uma jovem, 30 anos, é muito jovem e tão influente na percepção de tantas meninas, tantas mulheres, né? Mulheres que não tinham esse prazer de se arrumar, de se maquiar, de cuidar da sua pele, né? De ter o autocuidado. E você conseguir, mesmo que não estando ali presencialmente, mas influenciar a vida das pessoas. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma realização muito grande, né? Dentro da nossa profissão, da nossa vida. É que com a internet você chega em todos os lugares. Todos os lugares. Com todas as pessoas, então... E muda a vida das pessoas, isso é muito importante. Faz parte, né, do dia a dia ali. Tô há 14 anos, tem gente que me encontra e fala, nossa, eu te assisto desde que eu era criança. Pois desde que eu era adolescente, eu fico me sentindo velha. Você fala, eu também era criança. Eu também era. Crescemos juntas, claro. Total. E essa coisa do cuidado, do autocuidado, da beleza, entrando numa condição de realidade de vida, nada exagerado, nada demais. Acho que faz muita diferença no mental, na cabeça das mulheres e tal. Então, assim, eu te admiro muito, sou sua fã. Obrigada. Te conhecer pessoalmente foi melhor ainda. Que bom. O Fê não gosta muito de você, não. Não. Né, Fê? Ele fala que, assim, a gente vai lá, mas... enjoada, né? Vamos ver o que dá, né? Pelo contrário, super seu fã. Inclusive, também o Fernando, para mim, foi um presente muito grande esse ano, porque também... Michel tira, já levantou muito a bola. Michel torce vira até o olho. Mas eu tinha esse projeto que, na verdade, isso daqui é a realização de um projeto meu, que eu entendi com o passar dos anos, trabalhando no mercado imobiliário, que a casa, ela tem tudo a ver com experiência. Então, cada casa tem uma história. Então, por exemplo, eu estava conversando aqui com os seus pais, eu sei a história da casa deles. Isso faz todo sentido num momento, se eu for vender, se eu for comercializar, se eu for buscar alguém para comprar, vai ser muito parecido com eles quando construíram lá atrás. Sim. Então, eu sempre quis trazer a experiência para dentro dos imóveis. E aí eu tinha muita coisa de que o imóvel, a comida, a gastronomia, a bebida, o conviver com as pessoas tem tudo a ver com os projetos. E eu precisava de alguém para ir comigo nessa. E aí me apresentaram esse moço, que é arquiteto e cozinha super bem. Então a gente falou, vamos fazer e vamos ver o que a gente vai fazer disso tudo. Mas é bem isso, a experiência do viver, de viver a casa. Isso aqui, por mais que você conheça, traga um cliente aqui, mostre, essa coisa de você sentir o que é morar aqui... faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Até quando você tá construindo a casa, você fica pensando, como vai ser o meu dia a dia lá, né? E eu digo isso, você tem que se imaginar na casa. Porque sair de um apartamento e ir para uma casa... É uma mudança brusca. E sair de uma cidade e ir para outra é outra mudança. Sair de São Paulo para ir para o interior, uma casa no campo.
São muitas mudanças, É né? completamente diferente. Mas foi engraçado que quando a gente se mudou, a gente ainda manteve o nosso apartamento de São Paulo, né? Só que a primeira noite que a gente passou aqui, eu falo assim, amor, eu já me sinto em casa, eu me sinto muito em casa. E você? Ele, nossa, eu também. Eu falei, eu não consigo mais imaginar. Voltar. Ficar no apartamento, eu já me sinto muito louco, porque a gente viveu isso muitos anos, né? 2 anos e meio Sim. pensando, sonhando. Toda noite antes de dormir eu ficava me imaginando aqui em casa, a nossa rotina. Então quando a gente se mudou, já foi assim... Foi melhor do que você pensava. Não foi uma grande novidade, sabe? Que vocês projetaram também, né? E assim, a gente tem um grande presente que é essa região aqui, né? Essa região que a gente tem fácil acesso à rodovia, você tem fácil acesso, você estava falando, eu estou viajando bastante, o aeroporto perto, São Paulo perto, Campinas, que é imensa perto, Jundiaí. Então a gente tá num lugar cheio de natureza. Você acorda com um passarinho de verdade, tem tucano, tem macaco, tem qualidade de vida, tem ar puro, mas você está muito perto das coisas que a gente também precisa para desenvolver a carreira, para viajar, para tudo mais. Então acho que essa região aqui é muito privilegiada. Está sendo bem prático. Assim. Fica mais fácil de acostumar também um pouco, né? Não é tão afastado, né? Afastado. No meio, né? É no meio de tudo, E às vezes, dependendo da região de São Paulo que você morar, você leva mais tempo se locomovendo de um bairro para outro do que a gente daqui para São Paulo. Com certeza. O que você fez aqui? Colocou a massa na água fervendo. Para cozinhar um pouquinho. Essa água tem sal. Tem um pouquinho de sal, bem pouco, porque a massa já tem sal. Bom. E quantos minutinhos aí? Uns 4, 5 minutinhos. Rapidinho. Bem rápido. É massa fresca, né? Senão ela fica mole. É facinho por enquanto, né? Só que não. Estava tudo Você tá achando fácil de ver? Eu tô achando ótimo, Eu tô achando gente. super fácil. Tá fácil. Mas eu acho que no final, espero que compensa. Vale a pena. A gente também, viu, Fernanda? Gente, a louça também, eu vou mostrar, porque louça, empratamento faz toda a diferença. E esse prato, Lindíssimo, né? Gente, tem coisa olha, mais Nina do que esse. É Nina, você mandou fazer isso pra você? Então é a cara da Nina, o prato hoje vai ser totalmente pensado na carinha dela, achei maravilhoso. Eu gosto dessa coisa meio irregular, rústica, assim, nada muito igual aos demais, né? Texturas, né? Também acho legal. Bora empratar? Bora! Eu tô aqui no molho ainda, vocês estão vendo que tá... Tirou aqui da água. Isso, vamos empratar. Colocou aqui, agora faça a sua festa. Deixa eu tirar minha taça aqui. Que a gente cozinhou. É super diferente essa massa, eu realmente nunca comi. Fê, se quiser colocar, por exemplo, a pessoa quiser colocar uma carne, que proteína combina com esse recheio tão diferente? Que proteína combina? Um peixe combina. Peixe, né? Tá, aí o vinho ficaria excelente, a massa e um peixinho. É uma massa leve, quer dizer, a massa em si fica um pouquinho pesada porque ela é um pouco grossa, né? Mas o recheio é leve. Mas é uma porção, né? Come um pouco menos. O peixinho vai bem. Tenho aqui uma compota de pera. Que delícia! Quem não sabe fazer purê de pera caramelizada, pode pôr o quê? Uma geleia? Uma geleia de pera. E impressionantemente ela combina com a borda do prato. Nossa, tá lindo, né? Ficou lindo. Ele tem uma pinça. Ele tem uma pinça. Nina, eu acho que o Fernando caprichou mais nessa edição do nosso programa. Eu acho. O que vocês já fizeram de bom? Aí a gente fez um carbonara aqui, pelo amor de Deus. Acho que nunca mais eu vou conseguir comer outro carbonara. Eu fiz um carbonara uma vez, né, amor? Ficou assim, ó. Unidos. Mas tava gostoso. Eu já fui em vários restaurantes que tava bem pior que o meu. Vai que ele disse que não tava gostoso, né? Tava bom, não tava? Tava ótimo. Tava ótimo. Depois a gente fez steak tartar. Steak tartar. Amo steak tartar. E o do Fê pode chamar. É fantástico. Vai fechar a temporada todas as opções. Com o melhor prato. Que hoje a gente tá terminando a primeira temporada
O Fê vai voltar pra Itália, ele não quer ficar aqui. Tentei, mas ele não quer. E aí a gente vai fechar essa temporada, então, com este prato. Nina, vamos lá. Bom, chegamos na melhor hora. Eu vou dar o talherzinho para cada um. Vamos ver se tá bom. Nossa, eu tô com muita vontade de saber. Talher chique. Gente, essa louça, esse talher é a cara da Nina. Lindo, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pode? Bora. Melhor parte agora. Trazer pra cá pra não fazer bobagem. Gente, bastante bom. Se quiser tem mais, a gente tem por cima. Ficou bom, Ficou surpreendente. Gente, ele torturou a gente pra gente A gente valorizar, né? com a compotinha de... purezinho de pera. E o manjericão. É legal colocar também pra gente provar? Tipo, fazer uma garfadinha. Tá bom, né? Quer mais molho? Eu quero mais purezinho de pera. Purezinho de pera matou tudo. Não é? Tipo, vai fazer tipo ketchup. Pode Maionese. pôr aqui no meu prato. Maionese de... Nossa! Se vocês tiverem uma cozinha tão bonita quanto essa, também ajuda. Agora, gente, porque... Também ajuda. Se você tiver um amigo Masterchef, também é muito melhor. Mas se você não tiver nada disso, a gente pode te ajudar. Você compra uma casa, eu levo o Masterchef. Só a Nina pra rolar a sobremesa, né, Fernando? Você olha pra mim com essa cara de pau Agora e você vai ter diz... que, em todas você vai ter que pedir uma sobremesa agora. Pronto, mas ele não vai fazer. Só Porque vai fazer quando pra eu você. falei de gravar aqui, ela falou, mas vai ter sobremesa. E qual doce que você vai fazer? E que doce você vai fazer? Não vem com negócio de frutas vermelhas, com creminho, não sei o A que. Que você salada sabe que eu de gosto de fruta. doce. Não, deixa comigo. Aí veio com brownie. O que você fez, Fê? A gente Conta. fez um brownie grandão, com bastante chocolate. Porque a Nina, ela gosta de doce. Doce. Aquele que Trava, pega. sabe? Pega. Que aí o seu pâncreas diz, ui, Senão morri. nem vale a pena. Ah, eu concordo. Já que é pra comer, come direito. E aí, assim, um brownie, uma ganache líquida de chocolate, uma calda de chocolate. Bem né? quente. Bem quente. A gente vai colocar também a receita, né, Fê? Pra todo mundo que quiser fazer. E assim, ó, essa daqui, eu vou servir e vocês já vão comer, tá? Porque senão... Não precisa pedir 2 vezes. Vira Eu uma, faço esse esforço. vira uma sopa. Nossa. E aí, deixa eu colocar mais uma aqui. Além da calda quentinha que você acabou de colocar, aí vai o quê? Sorvete. Ai. Você fez sorvete? Já, mas dessa vez eu não fiz, tá? Você fez sorvete no Masterchef? Que deu certo? Porque diz que não dá. Ah, isso aqui é muita coisa de Masterchef. Faz de novo aquela coisa bem chique de chefe. Quero ver. Ó, ele vai fazer uma quenelle, é assim que chama, não é, chefe? Quenelle. Só porque você falou, eu errei a quenelle. É sempre assim. Tá, mas Gente. você fez sorvete lá no Masterchef do quê? Nossa, eu Nem nem lembra lembro mais. do que eu fiz sorvete. Toda vez que eu vejo que alguém vai fazer sorvete, dá errado Dá naquele ruim, negócio. Ninguém sabe ligar a máquina. Outro dia tinha uma pessoa lá fazendo, ela falou assim, eu nunca mexi na máquina. Eu falei, mas por que você inventou de fazer sorvete? Mas só dá pra fazer sorvete naquela máquina? Não, dá pra fazer sorvete no bowl com... Batendo, não é? Batendo com fouet. Mas não é tempo. Ah, aí você... Ah, muito bem. Lindo. Lindo, perfeito. Amiga, que horas a gente vai correr amanhã? Então, vou marcar. Amanhã eu vou correr 15 km, tá? Tô podendo. Ou então come. Eu não vou. Eu não vou. Então, Agora eu vou ter que correr. Enquanto eu sirvo os nossos convidados, A gente pode comer? por favor. Colherzinha, colherzinha, colherzinha. Vamos ver se a gente vai fazer uma dancinha, hein? Vamos ver se tá bom. No. Nossa. Ainda não. Nossa, muito Eu vou comer mais um pouco pra eu definir, porque eu tô na dúvida. Vou pegar tudo junto. Pega o sorvetinho. Nossa, esse brownie tá muito gostoso.
Com bastante chocolate. Né? Tá, bem chocolatudo, bem macio. Gente. É chocolate em cima de chocolate, em cima de Meu açúcar. Deus. Quantos cachorrinhos você tem, Nina? 3. Ó, os 3 são E os 3 estão sentados pedindo comida nesse exato momento. o pãozinho. Pessoal, a gente vai continuar por aqui, mas eu terminar esse episódio, que a gente termina a nossa temporada, nossa primeira temporada na Casa com o Chefe, onde a gente quer trazer exatamente isso, a felicidade de ter um lar como você quer, desfrutar com seus amigos, com a sua família, comer bem, beber bem, ser feliz. E eu queria muito agradecer. Obrigada. Ter recebido você e o Gui, foi muito, muito legal. A gente amou, né, Fê? Gostou da casa? Eu acho que o arquiteto é bom. Ah, eu acho que ele... Depois a gente põe o telefone. Mas eu acho que o arquiteto mandou muito bem de ter recebido a gente na sua rotina, no seu dia a dia. Foi legal porque foi tudo espontâneo. Está aqui em família, com os cachorrinhos. Teve até quadro hoje colocando na parede. Então, No final de obra, né? Mas é uma casa que acontece. a casa é vida. Casa viva. E é isso. Na verdade, eu tô querendo acabar bem rápido, porque eu quero comer. Ai, Antes de derreter o sorvete. Né? Então, assim, tem uma estratégia. Obrigada pra quem ficou com a gente. Todas as receitas estão aqui. A gente vai colocar o Insta da Nina, embora todo mundo Me sigam lá, gente. cansado já de se Tem conhecer. diário da obra mostrando todo o processo. E o legal é isso, ó. Assiste o diário da obra e depois chega nesse ver. dia. Vocês vão ver como foi tudo evoluindo pra chegar nesse momento. Isso aí. Obrigada de novo. Gente, arrasou. Obrigada. Amém. Foi muito, Obrigado. muito, muito Arrasou. legal. E até a próxima. temporada. Beijo. Beijo.